Estamos de volta com você nessa manhã, nesse dia, falando sobre esse tema. Não te deixe iludir, não te deixe enganar. É interessante porque hoje vamos falar sobre o coração. E todos nós temos um coração. E é interessante porque temos falado bastante sobre esse tema, sobre este assunto, sobre o coração que ele pode nos enganar. Essa é a verdade. Ele pode nos ludibriar. A palavra de Deus diz isso, bem claro, através de um profeta no Antigo Testamento chamado Jeremias. Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha que interessante como ele termina aqui. Quem vai conhecer o coração? Nem nós, que somos o dono desse coração, na realidade, o dono da nossa vida é Deus, mas Ele nos deu esse coração, nem nós temos capacidade de entendê-lo, de saber daquilo que Ele é capaz de pensar, de fazer, de nutrir. Então é muito profunda essa passagem. Mas aí o versículo 10 fala assim: eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração. Eu sondo, eu olho, eu vejo os corações. Esquadrinhar, né, mais do que só ver, sabe? Ele entra ali e realmente detecta e vê as intenções do nosso coração. Os pensamentos também. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Porque tudo que procede de nós, as nossas atitudes, as nossas ações, eles nascem interiormente, no coração. E está dizendo aqui então, que ele vem então para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então nós estamos hoje falando do coração, não é? E eu queria começar com um pensamento que o próprio Espírito Santo colocou no meu coração. Eu estava pensando, refletindo sobre isso, e ele mesmo me levou a refletir um pouco sobre isso que eu vou te dizer. Que diz assim, né, você que hoje talvez está pensando, está talvez se sentindo enganado por alguém. Pode ser que hoje você está triste porque alguém que você ama, alguém que você respeita, alguém que você confia, em quem você depositou confiança, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser um colaborador no ministério com você, um amigo, pode ser um parente, pode ser um filho, alguém que você ama. E você pode estar dizendo, essa pessoa está me enganando. Pode ser até uma questão financeira, pode ser num negócio, num contrato, em qualquer circunstância. Você pode hoje estar sentindo, olha, poxa, não estou bem, não está legal, não é justo, porque fulano de tal está me iludindo, está me enganando. Mas eu quero te dizer algo que talvez vai te chocar, que também o Espírito Santo me fez ver à luz desse versículo que você e eu acabamos de ler, que diz assim, enganoso é o coração. Então, se você está achando que alguém está passando a perna em você, alguém está te iludindo, alguém está te enganando, ninguém lhe engana mais do que o teu próprio coração. Essa é a verdade. O Espírito Santo falou ao meu coração e eu quero passar para você essa verdade. Eu vou repetir esse pensamento. Ninguém lhe engana, ninguém lhe ludibria, ninguém te ilude mais do que você mesmo. O maior enganador da gente somos nós mesmos, é o nosso coração. E onde que eu tenho base para dizer isso? Na palavra. Porque a palavra diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, se você acha que alguém exteriormente esteja te iludindo, esteja aí te passando para trás, esteja aí te enganando, cuidado. Para mim e para você. Porque dentro de nós jaz, mora, reside
algo que é perigoso, o nosso próprio coração. Então, vou repetir esse pensamento, ninguém lhe engana mais do que o teu próprio coração, mais do que você mesma. Interessante, né? Essa palavra ela é muito forte, mas o Espírito Santo aqui não está querendo te assustar, o Espírito Santo não quer te entristecer, mas o Espírito Santo quer te alertar. E ele quer me alertar. Por quê? Porque o pecado, ele tenazmente nos assedia. Você sabe aquelas pessoas famosas que são assediadas pela paparazzi, né? Que todo mundo está ali, está assediando. Pois é, o pecado praticamente são esses paparazzi, assim, essas câmeras que estão em cima da gente. O pecado tenazmente nos assedia. E ele vem via como? Pela unha, pelo dente, pelo cabelo? Não. Na Bíblia, mente e coração são muito interligados. Então ele vem pela nossa mente, pelo nosso coração, e vai entrando, e vai nos ludibriando. E ele é altamente enganoso também. Porque o pecado nos veste com uma capa de engano. Nós estamos com atitudes, às vezes, de avareza. Você sabia? Tem pessoas crentes, salvas em Jesus, avarentas, assim com o dinheiro. Não dá para missões, não dá para o próximo, não sustenta alguém que tem menos, não ajuda o próximo, não, só vê sua família, sua necessidade, a sua dor, ou o seu conforto, o seu isso, meu. Isso é pecado. Porque a Bíblia que eu tenho aqui, que você também tem aí aberta, escreve e diz para nós dos pecados terríveis que nos separam de Deus. E um deles é a avareza. E quantas pessoas avarentas não percebem a sua avareza? Porque enganoso é o coração. Eu não estou aqui para pregar para você e dizer para você nada, porque Deus está falando primeiramente comigo. E já tem me tratado e está me tratando, para que eu não fique lá, do lado para o outro, estou uma bênção, eu sou maravilhosa. Não, eu tenho que vigiar o meu coração, porque ele é altamente enganoso. E o teu também. Então, pessoas que são avarentas, estão lá na igreja, não ofertam, não dizimam, não dão para missões, não abençoam, e estão lá segurando. Para que segurar? Porque no dia que for embora, vai ficar tudo para trás. Não vai colocar, se quiser, pode colocar no caixão, vai ficar lá no cemitério, corroendo ali com os vermes e vai embora. Então, querido, deixa o Espírito Santo colocar um foco sobre o teu coração. Porque nós começamos com um versículo parecido também, que está no Salmo 51, e é o versículo 6. Eis que tu comprases, tu amas, tu se alegra, Senhor, com a verdade dentro de nós, no íntimo. E ela nasce no coração. Verdade não é coisa de boca para fora. Verdade nasce dentro do nosso coração. Vem de Deus, via coração dele, o Espírito dele, para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso coração. Tem outras coisas também. Muitas vezes nós temos uma atitude de falta de perdão, uma atitude de maldade. Somos maldosos, criticamos, porque a pessoa não veste como a gente, não faz as coisas como a gente faz, não canta, não prega, não ministra, não pensa, não tem o mesmo... Então, sabe, não é legal. E não é por aí. Deus nos fez diferentes. E tem algo que eu vou dizer para você, eu não quero me expor, mas o Espírito Santo às vezes me leva a me expor também, porque o Espírito Santo é transparente. E se eu vou falar isso para você aqui, eu também tenho que ser transparente. E você com você, me expondo, infelizmente. Deus tem me tratado muito nessa área, na área da crítica e do julgar. Quantas vezes a gente olha, com um olhar já queremos mudar aquela pessoa, com um olhar queremos dizer, olha só como ele é assim, assado. Nós estamos criticando. E Deus tem falado isso ao meu coração. Cuidado com a tua crítica, com a tua atitude de criticar as pessoas. E às vezes nem de boca para fora, a pessoa nem sabe, mas é interior. Porque Deus está falando, enganoso é o coração. O coração não está na minha boca, não está na minha mão, está dentro de mim.
E Deus está falando conosco hoje. Se Ele me corrigiu e me corrige, e vira e mexe, o Espírito Santo está ali. Sabe? Cuidado, cuidado. Vigia teu coração. Para Ele, eu quero limpar essa atitude crítica, essa atitude de julgar. Ele tem limpado, mas tem que limpar mais, e vai limpar mais. Então nós temos que deixar o Espírito Santo colocar essa luz. Para a gente ver que a gente não é essa belezinha toda que a gente pensa ser. Essa é a verdade. E ninguém gosta de ouvir uma mensagem assim. Nem eu, mas ela é necessária. Para mim e para você. Que hoje o Espírito Santo quer esse coração desembaraçado. Esse coração desvencilhado. Tem corações presos e nem sabem que estão presos. Isso que é mais triste. O mais triste é a gente ser e fazer sem saber que estamos fazendo errado e sendo pessoas enganosas. E não sabendo, porque estamos sendo enganados. Não por A, não por B, não por C, mas pelo nosso próprio coração. Ah, isso é muito forte. Mas eu sei que o Espírito de Deus que está na minha vida, está na tua também, está falando conosco. Porque Deus é verdadeiro, Deus é transparente, Deus é sincero. E se a gente for seguidores dele, seguidores de Deus, ele não espera menos de nós do que sermos pessoas transparentes, honestas e sinceras. Puras, pureza de coração. A Bíblia fala em Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão Deus, vão enxergar Deus. Só um coração puro percebe Deus. Um coração muito vencilhado com engano não percebe a presença de Deus. Não percebe o atuar de Deus, a voz de Deus, o cutucar de Deus no nosso coração. Ontem eu estava numa igreja, num culto maravilhoso, na congregação onde eu me congrego, e Deus falou muito comigo no louvor. Eu estou lá louvando, mas estou assim meio apática, se levantando, depois que eu senti o Senhor me cutucando assim, sabe, vem mais perto, me adore mais, me busque com maior intensidade. E eu falei, opa Senhor, tu está aqui, isso aqui é a tua casa. Então nós temos que estar sensíveis a Deus. Mas um coração enganoso não nos permite sensibilidade. Ele nos engana, nos ludibria e a gente pensa que está sensível sem estar. Pensa que é generoso sem ser. Pensa que é perdoador e amável e bom sem sermos tão perdoadores, amáveis e bons. Eu sei que nessa altura do campeonato Deus está falando ao teu coração. E você está pensando hoje. E o Espírito Santo quer que você faça isso. Que você reflita e entregue o teu coração para Jesus. Porque Ele ama quando a gente faz isso. Quando a gente deixa Deus sondar, tratar. E a gente reconhece. A palavra hoje, junto com essa que nós temos hoje, de ser enganoso, uma palavra-chave nessa mensagem chama-se reconhecimento. Vamos reconhecer quem nós somos. É tão fácil reconhecer o erro nos outros. Ah, fulano é impaciente, fulano é grosso, fulano é mal educado, fulano não vai para a igreja, fulano não serve Deus, fulano está frio na fé, fulano é isso. E que tal fulana Raquel? Fulana Maria, Fernanda, Josefa, Selma, Sueli, Margarida, Graça, Socorro, Nazaré, Raquel. Que tal a gente ver o nosso coração? Porque olhar para o erro dos outros a gente vai sempre fazer. Mas hoje Deus quer que nós venhamos abrir nosso coração para Ele. E reconhecer. Porque a gente reconhece nos outros. E é fácil. E é mais difícil reconhecer dentro de nós. Como é que nós estamos. Amém? Mas é isso que Deus quer para nós. Eu quero nesse momento ir para uma passagem
mas eu estou achando que a gente está com pouco tempo aqui para esse bloco. Eu vou só já começar com você nele e vamos falar um pouco mais no próximo bloco sobre este pensamento, que está em Romanos. Então eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, saia um pouquinho agora de Jeremias capítulo 17, mas deixa ele marcado, que a gente vai voltar nele. E você vai um pouquinho comigo agora em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 é uma passagem, porque todo Romanos foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo, através de Paulo. Paulo foi o autor desta epístola aos Romanos. E ele fala algo muito interessante. Eu acho muito lindo que Paulo, ele também é sincero. E Paulo fala sobre o próprio coração dele. Ele quer mostrar para as pessoas, para elas verem o coração delas, para elas se atentarem ao pecado que está em volta delas, mas ele também se coloca no meio. Ele dá uma ilustração pessoal dele. Olha só o que Paulo fala em Romanos capítulo 7, no versículo 14. Você abriu tua Bíblia? Abra ela. Abra ela em Romanos capítulo 14, versículo 7. E diz assim, Romanos capítulo 7, versículo 14, que diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, Paulo, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir. Isso é muito tremendo. O apóstolo Paulo, grande homem de Deus, se você for olhar para o Novo Testamento, maior parte do Novo Testamento veio do tinteiro dele ali. Ele, através, claro, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. E ele diz, nem eu mesmo, Paulo, compreendo o meu próprio coração, da nossa mente. A gente não age sem pensar. Apesar que muitas vezes a gente age um pouco sem pensar. Mas, na maioria das vezes, perdão, o nosso agir, as nossas atitudes, elas são decorrentes do nosso pensamento, da nossa maneira de falar, de pensar aqui dentro. Já pensou que forte isso? Então o apóstolo Paulo está falando, nem eu mesmo compreendo meu próprio agir, pois eu não faço o que prefiro fazer, o que eu quero, eu não consigo fazer. E sim, o que eu detesto, aquilo que eu não quero fazer, detesto, aí acabo fazendo. Dá pra gente, assim, se identificar um pouco? Dá para identificar com Paulo. Só que Paulo foi sincero. Quantos pregadores do Evangelho, homens de Deus, mulheres que falam com Deus, andam com Deus, não têm essa sinceridade? Gostam e mostram para todo mundo o erro deles, mas não sabem ver os seus próprios. E é isso que Deus quer para nós. Que nós venhamos a parar de reconhecer erro alheio e reconhecer o estado do nosso próprio coração, porque ele é altamente enganoso. É o que Deus tem para nós hoje. Palavra forte, palavra de Deus. O próprio Paulo fala, nem eu mesmo compreendo por que eu estou agindo assim. Em outras palavras, nem eu mesmo compreendo o meu coração, pois aquilo que eu quero fazer, o que eu quero fazer, prefiro, eu não consigo fazer. E aquilo que eu não quero, eu faço. Nós vamos agora para o nosso intervalo, mas nós vamos voltar nesta passagem, tanto no Antigo Testamento, Jeremias 17, e também essa passagem de Romanos, capítulo 7. Tá bom? Os dois tratando de uma só coisa, o nosso coração. E hoje eu sei que o Espírito Santo está tratando do teu e do meu também. Amém? Nós vamos agora para o intervalo. Fique aí, não saia não. Deus tem mais coisas para você, tá bom? Daqui a pouco mais nós voltamos.